Senhor a todos vocês. Eu sou o pastor Sandro Costa e trago hoje uma reflexão. A reflexão de hoje é que você muitas vezes precisa de ampliar a sua visão. Às vezes é preciso sentar e pensar, refletir um pouco sobre a nossa caminhada como cristão e pensar se nós não estamos muitas vezes dentro de uma caixinha de fósforo, preso dentro de um mundo que nós mesmos criamos e muitas vezes permanecemos nesse erro até o final. Mateus 25 narra uma parábola das 10 virgens e você vai perceber que haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E o texto diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-las, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, vos não conheço, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós sabemos que esta parábola, ela diz respeito à volta de Cristo, e diz respeito a um falso sistema religioso, diz respeito a uma religião falsa, a um povo que se diz ser povo de Deus, mas que não é um povo de Deus, a seitas e ao verdadeiro cristianismo, a igreja verdadeira e a igreja falsa, ao povo verdadeiro e ao povo que não é um povo verdadeiro, que diz respeito a uma pessoa que de fato é uma pessoa de Deus, a um povo que é de Deus e a um povo que não está servindo a Deus, que vive uma religiosidade. Mas a lição que eu quero tirar daqui, no sentido dessa reflexão, é que essas 5 loucas, elas permaneceram no engano, permaneceram no erro até o final, até o fim da vida delas. A lição que eu quero tirar desse capítulo 25 é que essas 10 virgens, havia 5 que eram prudentes e 5 que eram loucas. E essas 5 que eram loucas permaneceram até o final no engano. Até que não houve mais dias para elas. Até que acabou-se o tempo. Até que o esposo voltou. O que é que eu quero dizer aqui? É que existem pessoas que vão permanecer no erro até o fim e nunca vão se consertar. Existem pessoas que vão continuar dando desculpas, vão continuar se fazendo de vítimas, vão continuar dentro de um sistema que ela mesma criou e servindo a um Deus que ela mesma criou, sem procurar entender o que é que Deus quer desta pessoa. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as coisas acontecem não segundo o pensamento daquele que está vivendo. Aqui diz que todas as coisas cooperam. Coisas que no ponto de vista da pessoa, às vezes é algo ruim que está acontecendo, mas diz que coopera. Então, por exemplo, a cegueira, ela faz com que a pessoa
olhe para aquilo e veja aquilo como uma oposição a ela. A cegueira, quando a pessoa vive dentro de uma caixinha de fósforo, de um mundo pequeno que ela mesma criou, servindo a um Deus que ela mesma criou, ela olha para aquela situação, para aquela coisa, como diz ali em Romanos 8:28, aquela circunstância, aquela situação, e ela vê aquilo como uma oposição a um propósito que ela mesma criou no coração dela, que deve ser o que Deus tem para ela, segundo o pensamento dela, e ela não consegue sair desse ponto de vista. E ela vai até o final da sua vida no erro. Não consegue ampliar a visão. É preciso ampliar a visão. Eu vou citar, por exemplo, o caso de quando o rei da Síria, ele descobriu que todas as armadilhas que ele armava contra o rei de Israel não valiam de nada, porque o rei de Israel ficava sabendo. Então ele descobriu que o profeta Eliseu recebia de Deus e falava aquilo ali para o rei de Israel, que se precavia sobre a situação. Então o rei da Síria mandou cercar Dotã, porque descobriu que Eliseu estava lá. E quando o servo de Eliseu, ele levanta logo cedo, ele vê que a cidade estava cercada, ele falou: ai meu senhor, carros e cavaleiros. Então o profeta Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. E Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. Então ele viu que todo ao redor do profeta estava cercado de cavalos e carros de fogo. Porque Eliseu falou: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o servo de Eliseu não conseguia ver isso, não enxergava isso, não conseguia perceber isso. E quando a pessoa está cega, ela não consegue ver quão grande Deus é, e quão maiores coisas Deus tem para a nossa vida. A pessoa fica cega, ela não consegue ver a verdade. Olha, por exemplo, o caso de Davi. 2 Samuel, capítulo de número 12, nós temos ali o caso de Davi, quando Davi, naquela situação em que Davi, ele havia tomado Batseba como sua esposa e mandado matar Urias, né? Na verdade, ele mandou abandonar Urias no pior lugar que tinha, e morreu nas mãos de incircuncisos. E isso pesou contra Davi. E ali no capítulo 12, 2 Samuel, o profeta Natã, ele vem ali mandado por Deus para repreender Davi. E ele fala assim, no versículo 1, diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Está falando acerca do próprio Davi, repare. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara a ele. Havia crescido com ele, com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para cozinhar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá.
E se isto é pouco, mais acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? Repare bem, Davi estava numa situação de cegueira que ele não conseguia ver que ele era aquele homem que havia feito tal crueldade. Que ele era este homem rico, que ele era este homem que tinha tantas e tantas mulheres, um harém enorme de mulheres, as mais lindas que haviam em Israel e Judá, e ele tomou a mulher de Urias e mandou deixar Urias nas mãos dos inimigos e morrer. Ele não via isso. E existem situações que a pessoa não consegue ver, ela está cega. E ela começa a viver numa situação de engano, de erro, e ela vai até o final nisso. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer o curso de hardware, que hoje seria mais ou menos como analista de suporte técnico, é um curso em que você aprende a mexer com rede, você monta o computador. E naquela época, o professor, ele falou assim, olha para essas peças aqui dentro do computador. Olha como esta peça se encaixa. Não há como ela encaixar errado. Mas se você forçar com um pouco de esforço, bastante vontade, você consegue encaixar errado. Então parece que às vezes isso acontece na vida da pessoa. Sabe, Deus não tem aquilo para a pessoa, mas a pessoa ela fica insistindo naquilo, ela insiste naquilo, e ela não consegue ampliar a visão e ver que Deus pode ter coisas maiores para ela. Ela fica cega. Ela não consegue ver o quão grande Deus é e que Deus pode ter algo muito maior do que aquilo que ela fica batendo, que ela fica insistindo e não consegue ver que Deus pode ter coisas maiores para ela. Seria como o caso, por exemplo, de uma pessoa que quer ser mecânico. Mas Deus não tem para ela ser mecânico, ela fica tentando e ela vê as outras pessoas conseguindo. E ela vê que outras pessoas conseguiram, já está dando certo, a pessoa já está desmontando motores, já está fazendo motores, já está com a segunda, terceira loja. Não é que ela tem inveja daquilo, mas ela fala, por que não dá certo para mim? Eu tenho me esforçado tanto quanto essa pessoa tem se esforçado. Eu tenho ficado até de madrugada muitas vezes estudando sobre o assunto, mas eu não consigo concluir isso. E essa pessoa, vamos supor que ela vai até o final da vida dela, e um dia, depois de tudo isso, de repente, vamos fazer aqui uma historinha que não é assim que acontece, mas vamos supor que ela fala, Senhor, no final da vida dela, por que eu não consegui ser mecânico? E Deus falasse para ele assim, mas quando foi que eu disse que a única coisa que você poderia ser, a única profissão que você poderia ter na sua vida, seria mecânico? É como se Deus falasse, sabe, para a pessoa, aonde foi, em que momento da sua vida que eu disse que era só isso que eu tinha para você? Ou seja, que você tinha que ser isso e não poderia ser outra coisa. Que você tinha que ser mecânico e não poderia ter uma outra profissão. Que você tinha que morar nessa cidade, não poderia morar em outra. Que a obra que eu tinha na tua vida era essa e não poderia ser outra. Quando foi que eu disse que era só isso e não tinha outra coisa, por exemplo? Então, vem a frustração. Quanto tempo eu perdi? Vem a frustração. Quanto esforço em vão? A mensagem de hoje é: amplia a tua visão. A mensagem de hoje é: Deus tem coisas maiores. Procure saber o que Deus tem para você de verdade. Sai de dentro da caixinha de fósforo. Sai de dentro do mundinho que você mesmo criou e para de servir um Deus que você mesmo criou, com as vontades que você mesmo criou para você e colocou nesse Deus que você mesmo criou. E procure saber o que é que Deus tem para você. Procure saber o que é que o Deus verdadeiro, o Deus que tem vontade própria, o Deus da Bíblia, o que é que Ele tem para você. E que o mundo é muito grande e há muitas coisas para fazer nesse mundo para Deus. Em nome de Jesus. Amplia a tua visão. Amplia a tua visão, porque Deus é grande. E Deus tem as suas formas de agir
as suas variedades, formas, as suas maneiras de agir, e Deus sabe o que faz e Ele sempre tem razão para a nossa vida. Amém? Então, deixo essa mensagem do fundo do meu coração e até o próximo vídeo a todos vocês. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito e fica na paz do Senhor.